Ramadã começou no dia 14 de abril e termina no dia 12 de maio. E para conhecer um pouco sobre o Islã, a nossa equipe foi hoje até a Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil e conversou com o presidente nacional do Islã aqui no país, Wassim Hamed Zafar. Veja na entrevista da jornalista Beth de Oliveira. Nesta sexta-feira vamos falar de paz, isto mesmo, vamos falar de uma religião, que é o Islã, que significa paz. O Islã está no mês do Ramadã, e muita gente não sabe, quem não conhece, quem não segue, quem não estudou não sabe o que é o Ramadã. E para isso nós viemos até aqui, a mesquita, aqui da Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil, e eu converso agora já com um velho conhecido, mas que há muito tempo a gente não se via, que é o presidente da Ahmadiyya aqui no Brasil, é Wassim Hamed Zafar. Tudo bem, presidente? Bismillahirrahmanirrahim. Muito obrigado pela essa oportunidade. Presidente, vou só pedir para o senhor botar seu microfone para o pessoal em casa ouvir. Isso, tá bom? Bem, quando a gente fala em Ramadã, é um nome conhecido, mas não o que é o Ramadã. E vamos explicar isso para as pessoas, né? Sim, antes de explicar, queria explicar sobre o Islã, que você falou, é uma religião de paz. Na verdade, é que aqui no Ocidente, através da mídia, muitas pessoas acham que é uma religião de terrorismo ou violência, mas na prática, nada a ver. Inclusive, a palavra Islã significa paz e amor. E nosso cumprimento é Assalamu Alaikum, dia a dia. E Assalamu Alaikum significa a paz de Deus esteja com você. Então, significa que cada muçulmano deve espalhar a paz a cada momento. Agora vou voltar sobre o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o nono calendário do calendário islâmico. E a importância é que neste mês de Ramadã o sagrado Alcorão foi revelado para o santo profeta Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o fundador do Islã. Que para vocês é o profeta que já estava designado. Sim, é um profeta de Deus que veio para cumprir todas as profecias anteriores. Como Moisés, a paz seja com ele, falou, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, que iria chegar um grande profeta entre irmãos dele. Então, segundo nós, ele já chegou. E ele cumpriu todas as profecias anteriores. E ele recebeu a revelação divina e uma doutrina que hoje está no Sagrado Alcorão. Aqui está comigo. E esse livro é sagrado para todos os muçulmanos, tá? E originalmente está em árabe e aqui já tem tradução em português também. E ele recebeu essa doutrina através de anjo Gabriel, que aqui dizem o Espírito Santo, e ele deu um ensinamento completo, que Deus iniciou-se desde Adão. Porque, segundo nós, quando Deus é único, o ensinamento de Deus e a religião também deve ser único. Então, começou com Adão e completou com o fundador do Islã, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando a gente fala em anjo Gabriel, é bem conhecido dos católicos, né? Anjo Gabriel. Sim. Para muçulmanos também, quem é chefe da trazer revelação divina, nós chamamos anjo Gabriel. Que interessante. O Alcorão, ele é igual no mundo inteiro ou ele sofre pequenas modificações? Não, é o mundo inteiro. Inclusive, o único livro declara que é universal, para todas as pessoas, para todos os povos. Por isso, muitos mandamentos, o Corão não fala que os muçulmanos devem fazer. Ele fala a humanidade, o homem deve fazer.
Mesmo que uma pessoa não é muçulmano, é uma coisa que eu quero também esclarecer, que o Islã é uma religião, nome da religião. E quem segue o Islã significa muçulmano. E o muçulmano, ele a partir de qual idade ele é introduzido ao Corão? Que ele começa a ler, começa a estudar, a entender o significado. É uma coisa muito interessante que você perguntou. E Corão, a palavra Corão significa um livro mais lido do mundo. E é uma coisa interessante que no mundo inteiro, porque Islã não é só para árabes, Islã é universal. Então, muitas pessoas, milhões das pessoas, não entendem língua árabe, mas leem o Sagrado Alcorão. Então, desde nascimento da criança, os pais tentam ensinar. E a partir de 1 ano, 2 anos, não? Alfabetos do Corão tentam ensinar, e muitas crianças na idade de 5, 6 anos já leem o Sagrado Corão. Muitas vezes não entendem os significados, mas para recitar o Sagrado Corão, eles recitam. E milhares das pessoas memorizam o Sagrado Corão inteiro, que nós chamamos Hafiz. Hafiz significa quem memorizou o Corão inteiro. E no mês de Sagrado Corão, durante as orações, que nós rezamos 5 vezes por dia, os muçulmanos tentam ler, recitar o Sagrado Corão durante as orações. E tem uma oração extra, depois da última oração, que nós chamamos Namaz Tarawih. E quem tem oportunidade de se achar uma pessoa que já memorizou o Corão inteiro, então, durante essa oração, recita o Corão todos os dias, e durante 30 dias o Corão inteiro. Como funciona no mundo inteiro, ou cada país funciona de uma forma? A questão da mesquita, os homens rezam, oram, né, em determinado local, as mulheres em outro, não pode misturar, né? Como Sim. funciona isso? Antes de responder essa coisa, queria dizer sobre a nossa comunidade, porque Sim. é muito importante, porque muitos muçulmanos interpretam o Islã ou a doutrina do seu jeito. E nós não temos responsabilidade dessas pessoas. E sobre nossa comunidade Ahmadiyya, teve uma profecia do próprio fundador do Islã, que últimos dias, quando a maioria dos muçulmanos iam esquecer o ensinamento do Islã, e Deus ia enviar um guia espiritual, que pode chamar o Messias prometido, o Imam Mahdi, o reformador, o profeta. Então, segundo a Ahmadiyya, ele apareceu no século XVIII. Ele nasceu 13 de fevereiro de 1835 e 23 de março de 1889 ele fundou essa comunidade Ahmadiyya, que hoje se encontra em mais de 215 países do mundo, incluindo o Brasil. E ele, através da revelação divina, declarou como ser Messias prometido, e ele explicou o verdadeiro ensinamento do Sagrado Alcorão. Vou dar só um exemplo. Sim. Que o Sagrado Alcorão diz fazer jihad. E muitos muçulmanos interpretam Guerra Santa. Mas ele explicou que na língua árabe, jihad não significa Guerra Santa. Ele corrigiu os erros dos muçulmanos. Ele diz que jihad significa trabalhar duro, dando bons exemplos e praticando o Islã com amor e paz. Então é a guerra do ser humano com ele mesmo, para a cada dia ser uma pessoa melhor. Então, Sim. O inimigo dele são
vamos dizer assim, seus próprios pecados, seus erros. Então, ele tem que se aperfeiçoar. É uma guerra interna espiritual e não a guerra com o outro. Com certeza, você já explicou muito bem que purificar sua própria alma, esse é melhor jihad. É lógico que uma pessoa não pode purificar a alma sem seguir o Sagrado Corão e sem seguir os exemplos do fundador do Islã. Sim, é uma coisa muito importante. Sair da teoria e viver na prática. Exatamente, porque Deus falou para os muçulmanos: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana", que para vocês na vida do fundador do Islã tem exemplos para todas as áreas. Então, hoje às vezes dão exemplos dos líderes políticos que eles estão fazendo terrorismo ou estão pregando ódio, etc. Eles não são responsáveis. Para nós e para o mundo, importante é exemplo do fundador do Islã. Então, é muito importante que seguir Sagrado Alcorão e seguir e ver a vida do fundador do Islã, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim, é como os cristãos têm que seguir o que Cristo deixou, o legado, e cada religião seguir aquilo que acredita, mas na prática, porque Sim. ler é muito fácil, na muito teoria fácil. é muito fácil. Exatamente. Prática. Porque por esse motivo Deus manda doutrina e manda seu representante. E esse representante nós chamamos profetas. Sim. Então os profetas, em primeiro lugar, praticam a palavra divina e dão bons exemplos para seguidores, que se ele pode praticar e mudar seu estado de espírito, outros por que não podem fazer? Verdade. Então, dentro dessa religião de paz, que é o Islã, a gente encontra muito preconceito no mundo inteiro por conta dos extremistas, por conta daqueles que não seguem o que está, mas assim, aquilo que é conveniente. E também tem a questão das mulheres no mundo, né? Cada ano é lançado um livro das mulheres que sofrem dentro da religião. Por isso, Agora, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, nossa, é uma doutrina tão bonita, mas eu como mulher, se eu fosse seguir o Islã, eu vou virar uma escrava. Então, assim, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é quase a mesma pergunta que você perguntou antes, que as mulheres rezam junto ou separadas. O Islã é uma religião de sabedoria. E o motivo é que um ser humano deve ter contato pessoal com Deus. Tá? Quando tem as pessoas estranhas, então se as jovens ou os jovens misturam, então muitas vezes não podem prestar atenção. Tira a concentração. Exatamente. Faz sentido. Por esse motivo, Islã tem esse ensinamento que as mulheres devem praticar separadas e os homens separados. E por isso, quando nós fazemos construção da mesquita e fazemos um salão para homens e outro para mulheres, e se não tem oportunidade, então dentro do mesmo salão fazemos uma separação, que um lado as mulheres e outro lado os homens. Mas esse ensinamento não é mostrar que o homem é superior ou a mulher é inferior, etc. Por exemplo, se tem as pessoas da família, então podem fazer junto. Por exemplo, muitas vezes, quando não tem pessoas estranhas, então eu, minha esposa, minha filha, onde não é perigo, então fazemos junto. Entendi. Então evita qualquer distração, porque naquele momento a pessoa dedicar somente a Deus. Exatamente, exatamente. Só por esse motivo. Que bom. Mas esse Sagrado Corão, a doutrina,
válido para homens e para mulheres. Não tem nenhuma diferença. Então, as mulheres... A gente não sabe qual momento que começou isso tudo, né? Porque para uma mulher do Ocidente é uma coisa assim que dá medo, né? Quando você fala, tenho muitas conhecidas que falam assim, eu vou casar com um muçulmano. E as outras amigas ficam, você é perigoso, você vai virar uma escrava. Assim, tem tanto preconceito que acaba denegrindo a imagem da religião, que é tão bonita, né? Que é uma religião de paz. Sim, na verdade que o problema é que a maioria não conhece religião pessoalmente. E pesquisam através da internet, através dos livros que não foram publicados pelos muçulmanos. E você já sabe que hoje na mídia tem muita coisa errada. Então, aqui eu tenho uma experiência que quando as pessoas visitam e conversam pessoalmente, levam outra ideia. Totalmente diferente. E voltando ao mês de Ramadã, eu queria dizer que outra importância do mês de Ramadã é que Deus ordenou aos muçulmanos para fazer jejum neste mês de Ramadã. E o jejum é um dos 5 pilares do Islã. No Islã tem 5 pilares para praticar e jejum é um pilar. Então, nesse mês de Ramadã, as pessoas fazem jejum. Mas aqui, muitas pessoas acham que é um instrumento prejudicar ou de sofrimento. Mas não é certo. Vou explicar um pouco por quê. Porque jejum não é para todo mundo. Onde o Islã viu que podia ser sofrimento, já isentou. Por exemplo, as crianças não podem fazer jejum. Idosos, não. Quem está doente, não devem fazer jejum. As mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando, ou as mulheres que estão passando seus dias, períodos, não devem fazer jejum. Então, a pessoa tem que estar saudável para dedicar. Sim. E o período de jejum também não é 24 horas. É por nascimento do sol até pôr do sol. Então, depende da época. Às vezes o dia é curto, às vezes é grande. E antes do nascimento do sol, pode levantar e deve comer à vontade, beber, comer, segundo a sua capacidade. E depois, até pôr do sol, é proibido 3 coisas. É comer, beber ou ter relações sexuais. Mas depois de abrir jejum, quando tem pôr do sol, então a vida é normal. Então não é difícil. Uma pessoa que tem o hábito de acordar cedo, acorda às 5 horas da manhã, está escuro ainda, Sim. Faz um de jejum, ou um café da manhã, um breakfast, enfim. Olha, desayuno, como a gente está na internet, tudo. Olha, porque esse mês de jejum, o mês de Ramadã, é um período de treinamento dos membros. Tem muitos outros motivos. Um dos motivos é este, treinar os membros para tempos ruins. Tá? Uma vez, uns anos atrás, eu fui fazer exame de sangue, então o médico falou que devia fazer jejum de 12 horas. Que benção. Eu falei que para mim não tem problema. Vai ficar um mês fazendo. Então, o mês inteiro o senhor faz o jejum nesse horário que o senhor falou. Então, o jejum é para as pessoas que têm saúde e para manter saúde. E outro lado, hoje você já sabe que os médicos também recomendam para atualizar os órgãos do corpo, é necessário. E muitas pessoas que não são muçulmanos, mas para emagrecer ou para... Tem um tal do jejum intermitente, que são 12 horas. Né?
Depende do país e depende da época. Sim. Às vezes 12 horas, às vezes 14 horas, às vezes 16. Por exemplo, nesses dias, Paquistão, ou Europa, ou Estados Unidos, é mais de 16 horas de jejum. Porque o jejum, começar jejum e terminar jejum, é de sistema solar. Mas isso faz bem para quem é muçulmano de verdade, que segue o Islã, isso faz bem. Isso é uma prova de dedicação a Allah. Enfim, a pessoa fica o mês inteiro naquela entrega, naquele momento reflexivo. Acho que deve ser isso, deve. Sim. Olha, muitas pessoas acham que jejum é só ficar fome, mas não é certo. Tem outro motivo. O motivo é aproximar a Deus. E o motivo é que deixar mal e, como chama, fazer boas obras. Por isso, uma vez o fundador do Islã, o Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falou que quem não deixa de falar mentira, Deus não precisa que ele deve deixar de comer e beber e ficar só com fome. Então, importante é que fazer boas obras. Por isso, além de fazer jejum nesses dias, os membros, os muçulmanos devem recitar Sagrado Alcorão mais do que antes, devem fazer suas orações diárias mais do que antes, devem ajudar os pobres sem olhar a religião ou nação ou raça e dar contribuição, tá? E qualquer motivo que pode aumentar sua fé, devem adaptar. Agora, no mês de Ramadã, tem um ensinamento que quem tem oportunidade, voluntariamente, então pode dedicar para 10 dias, últimos 10 dias do mês de Ramadã, dentro da mesquita. Depois vou mostrar minha esposa e um filho já estão na mesquita. Então, essa dedicação é total. Então, durante esse mês, não tem nenhuma atividade do mundo. Não devem conversar muito com outros, não assistir outras atividades. É dedicação total à religião e Deus. Por isso, é voluntário que quem pode aguentar e fazer, deve fazer. Que bom. Olha, eu ficaria horas conversando com o senhor, que o tema é muito interessante. Com certeza as pessoas estão gostando. Nós estamos no canal 16, mas também para o Brasil e para o mundo, pela tvc16.com, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, tem muita gente interessada, mas aí eu vou deixar para uma próxima oportunidade a gente falar sobre outros assuntos do Islã, que é bem interessante, e que as pessoas, com certeza, vão ficar aguardando. Só agradeço o senhor nos receber aqui. Muito obrigado. Eu já até me estendi a mais. Mas estava tão bom. Sim, muito obrigado. Como você diz, que é um tema que é impossível explicar dentro dos minutos. É, muito difícil. E vou deixar meu contato, se alguém quer ligar ou visitar essa mesquita e Casa de Deus está aberta. Pode falar que já está na tela. Fica na Estrada da Saudade, 215, e o bairro é Estrada da Saudade mesmo. E o telefone é 2242-1385, com DDD 24. E se alguém quer, através de WhatsApp, que hoje a maioria usa. Sim, verdade. Então, 24 DDD e 999-0609-29. E tem um horário? Tem que marcar um horário para visitar, para conhecer? É melhor, não? Porque às vezes tem outras atividades, então para atender melhor, é bom ligar ou comunicar, mas como que eu moro aqui mesmo, então é fácil, só ligar e pode marcar e pode visitar. E como falei, que é aberto para toda a humanidade, para todas as pessoas, para todas as religiões. Tá ótimo, senhor.
quiser se despedir deixando a mensagem, ou em português ou em árabe, fique à vontade. Sim, a mensagem sempre eu divulgo nossa meta, amor para todos e ódio para ninguém. E vamos ver se eu entendi. Como o senhor disse no início, é Salam Aleikum. Assalamu alaikum. Assalamu Aleikum? E assalamu alaikum é nosso cumprimento. Não? Sim. Em vez de bom dia, boa tarde, boa noite, então os muçulmanos têm esse hábito de dizer assalamu alaikum, porque espalhar a paz não tem hora. 24 horas tem que espalhar. Então vamos encerrar E com essa outra mensagem. pessoa responde, wa alaikum assalam, que a paz de Deus seja com você também. Então, assim, mutuamente, os membros divulgam a mensagem de paz. Então, Assalamu Aleikum. Wa alaikum assalam. Muito obrigado. Obrigada. E voltamos aos estúdios. É com você, Tassiana.